Boa noite a todos. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, às 18 horas e 52 minutos, na EMEB, prefeito Josino Silveira, em nome da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara Municipal de Registro, declaro aberto a presente audiência pública, destinada à discussão do projeto de lei número 2367/2026, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2027, em cumprimento ao disposto do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que assegura a transparência e a participação popular na elaboração dos instrumentos de planejamento orçamentário. A comissão é composta pelo vereador Marcelo Comeron, presidente, o Everton Adorno, o Tom Everton Adorno, né? O Tom, hoje ele não teve um problema de saúde, está no UPA, e o vereador Gerson também, filho, está no médico. E hoje quem vai fazer o papel de relatoria, o vereador Beto aqui. Desde já agradeço, Beto, pela sua disponibilidade. Queria aqui agradecer, tem alguém da escola nesse momento aqui? Jorge, em nome aí da diretora Kari, Jorge, agradeço aí o espaço cedido para que nós possamos realizar aqui esta audiência pública, e onde nós podemos receber aqui autoridades e secretários e também moradores do bairro. Mais uma vez, quero agradecer, então, aos secretários, que são os responsáveis pelas pastas municipais, e todas as entidades da sociedade civil organizada, a imprensa e todos os cidadãos que participam presencialmente ou ocupam esta audiência pelos canais oficiais da Câmara Municipal. Antes de passar a palavra para o nosso relator substituto aqui, queria, então, agradecer a população que está nos assistindo via web, agradecer a presença de cada um de vocês mais uma vez. Quero aqui, em especial, agora nesse momento, agradecer aqui a presença da administração. A equipe do Sérgio Punha está aí? Seu nome? Gabriel, agradecer a sua presença, Gabriel. Da Agricultura, o Jairo. Da Assistência e Desenvolvimento Social, está aqui também o secretário Fábio Cardoso Júnior, vice-prefeito da cidade de Registro. Obrigado, Fábio, pela presença. Da Cultura, queria agradecer a presença do seu Nelson Osório. Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, agradecer a presença do Vander Lopes. Da Educação, o Paulinho está representando a educação. Obrigado, Paulinho. Esporte e Lazer, nós temos aqui o Júnior Shimabucuro, obrigado, Júnior. E o Marcos também está aí. Do Fundo da Fazenda e Orçamento, o Otávio. Obrigado, Otávio. Do Fundo Social de Solidariedade, alguém representando? O João Sacou, obrigado, João. A prefeita Sandra, que está no Japão, né? E também do governo, chefe de gabinete, o João Sacou, representando o gabinete. A Infraestrutura e Serviços Públicos, o Luiz Augusto, o Gugu, obrigado pela presença. Gugu, o Negócios Jurídicos, quem está aqui? Dos Assuntos Jurídicos do Município, Secretaria, não tem ninguém. Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente. Está viajando o nosso secretário também. Obrigado aí pela presença. Procuradoria-Geral de Registro. Está representando Otávio. Obrigado, Otávio. Saúde. Obrigado, Sandra. E o Trânsito e Mobilidade Urbana, o Sérgio Muniz. Obrigado, então, vocês, secretários. E vocês estarão à disposição da população, no caso de esclarecimento de algumas dúvidas. Agora, então, passo a palavra para o nosso relator, Beto, que sobrou para você, Beto. Então, agora você vai fazer a apresentação do diverso secretário. Boa noite a todos. Quero também dar uma boa noite àqueles que nos acompanham pela internet, todos os secretários aqui presentes. Vamos abrir a palavra da administração, Sérgio Rodrigues Cunha. É você.
Faz o seguinte, vem à frente, por gentileza. Ele faz uso do... Então tá. Aí eu já até falo do jurídico, na procuradoria, e posso falar da fazenda também, né? São secretarias meios, né? Do administração, geralmente o orçamento deles, a gente forma, até parece um pouquinho alto, né? Quando a gente brinca assim, porque basicamente eles fazem toda a junção, né, de alguns sistemas, né? Ele centraliza, na verdade, né? Então, por exemplo, o nosso sistema contábil sai do orçamento deles, né? Eles têm a manutenção da pasta ali da diretoria de gestão de pessoas, né? A parte de compras, né? Então ali é mais uma questão do orçamento formada dentro da atividade meio para que as outras secretarias possam funcionar, né? Então ali a gente também tem o PASEP sai dali, né? Que é um recurso que a gente tem que pagar para o governo federal. Então a gente deixa alocado dentro da Secretaria de Administração. Nós temos também ali um valor referente, né, a controladoria não é na administração, é no governo. Mas, enfim, a maior parte do orçamento de todas as secretarias, na verdade, é a folha de pagamento, né? Então, nós temos ali uma porcentagem alta, né? Quando a gente faz o orçamento, né, basicamente a construção do orçamento, a gente pega os últimos 12 meses, trabalhamos em cima do PIB, né, e do IPCA, e aí nós fazemos a montagem do orçamento na LDO, né? Então, cada secretaria, a partir disso, né, nós tiramos as dívidas, a folha, né, e aí, a partir disso cada secretário tem a sua forma de fazer ali a distribuição, né? Então, basicamente da administração seria esses pontos principais ali, né? Não temos muito mais que se aprofundar nesse sentido, tá? Você quer seguir a sequência ali, senão eu volto a falar do jurídico depois. Mas basicamente é isso, da administração, não tem muito a complementar. Com a palavra também da Agricultura, representando a lei de Jairo. Boa noite a todos, eu sou Jairo Adilson de Oliveira, diretor de Desenvolvimento Agrário da Secretaria Municipal de Agricultura, e a gente está representando a secretária Leidiane Silveira, que está em férias. Na verdade, a nossa secretaria ela foi criada nesse mandato, né, do Samuel, desmembrada da antiga Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário. Nosso orçamento, basicamente, nós temos os projetos para arrecadação e distribuição de alimentos através do Banco de Alimentos, que já está em funcionamento já há mais de um ano e que coletou nesse período cerca de 28 toneladas de alimentos e distribuída entre 8 entidades da cidade, atendendo basicamente 240 famílias. E a proposta é da continuidade desse projeto com ampliação das metas para 40 toneladas por ano. Um outro projeto interessante também que vai ser iniciado a proposta, se for aprovado pela Câmara, é o Plano para Aquisição de Alimentos Municipais. Então, o que é isso? É um plano que a gente vai estar destinando R$240 mil para a aquisição direta dos produtores rurais. A exemplo do que é feito com o PNAE, a gente vai estar propondo que seja implantado esse plano de aquisição de alimentos a nível do município. Vamos comprar da agricultura familiar e distribuir para as famílias com vulnerabilidade, com a previsão de estar atendendo o projeto que já está sendo desenvolvido, né? Um outro projeto também que já está para ser aprovado e implantado é para a captura de animais, né, de cavalos, que é um problema sério enfrentado pelo município, os animais que estão soltos nas ruas. Através desse plano, desse programa, a gente vai estar fazendo essa captura dos animais. E, em continuidade também, é um programa que já está sendo desenvolvido há vários anos pela Secretaria,
É o programa da Patrulha Rural, que atende aos produtores com o fornecimento dos equipamentos para fazer o preparo da terra. Bom, basicamente é isso. Antes de passar a palavra para o próximo secretário, outra pasta, né? Como em todas as audiências públicas que nós fazemos, a gente apresenta um vídeo, né? Nesse vídeo que a gente apresenta, um vídeo constitucional, mas hoje tem um probleminha técnico aqui, por isso que nós começamos com a apresentação dos secretários. Mas antes da apresentação dos secretários, queria mais uma vez agradecer aqui a presença do Dito Castro, ex-vereador de registro, vereador de registro, né, Dito? E também aos moradores. Nós temos aqui alguns moradores, né? O senhor aí, Eduardo e a senhora também. Mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês. Agora, então, Assistência e Desenvolvimento Social e Economia Solidária, Fábio Cardoso. Vice-prefeito, né? Bom, boa noite, pessoal, os colegas de trabalho, secretários, servidores, população aqui representada do Agrochá, amigo Dito Castro, liderança sempre aqui, toda a equipe da Câmara, os vereadores, a comissão e aqueles que nos assistem nas redes sociais, agradecendo aí e parabenizando, viu, mais uma vez por permitir inclusão através aí das intérpretes, nossas amigas também que trazem aí essa inclusão, que é uma das pautas prioritárias da assistência social também. Eu queria começar, Marcelo e Beto, dizendo aqui que quando a gente está discutindo aqui o orçamento, a LDO, nós não estamos discutindo apenas números ou recursos. Nós estamos discutindo, nós estamos também falando sobre uma tomada de decisão. Qual é o caminho que o município quer tomar como prioritário para o próximo ano? O que a gente vem enfrentando? Qual é a capacidade que a gente tem, a partir desse estabelecimento de prioridades, qual é a capacidade de enfrentar e responder às necessidades da nossa população? Na assistência social, em específico, cada recurso, cada centavo previsto no orçamento, ele significa a possibilidade de atender, de garantir proteção para uma família, de garantir o atendimento para uma criança, de garantir proteção para um idoso, de garantir acompanhamento para uma mulher em situação de violência, ou então uma oportunidade para alguém que vive em extrema vulnerabilidade. Nosso município tem avançado, nós temos avançado, mas as demandas sociais, elas são elas mudam muito voláteis. Por exemplo, nós discutimos ontem, nós temos agora emergências climáticas, que precisamos discutir. Um vendaval que impacta diretamente na vida das pessoas. Nós estamos pensando em garantir direito à moradia. Existem os conjuntos habitacionais previstos para o próximo ano, mas não é só oferecer casa. Quando você pensa num conjunto habitacional, você precisa garantir direito também. Que CRAS vai atender? Como é que nós vamos proteger essa família? Vamos pensar no transporte público? Então, todas essas variações, se eu vou conseguir oferecer oportunidade de esporte, cultura, tudo isso também fala sobre proteção social, né? Então, para a gente, nessa LDO, a gente precisa aqui pensar, enquanto assistência social, eu preciso fortalecer a minha proteção básica, o atendimento da ponta lá para o CRAS, o serviço de fortalecimento de vínculo, atender grupo de criança, oficina, atender o fortalecimento dos idosos, das mulheres, toda a população, garantir inclusão a todos os públicos, né, todo público, garantir com que eu tenha um cadastro único, eficiente, que me permita, juntamente com o nosso serviço que nós implantamos o ano passado, de vigilância socioassistencial, me mostre a realidade do nosso município, para que a gente otimize esse recurso. Então, eu também preciso investir em vigilância socioassistencial, que é um serviço que me permite saber aonde estão os principais problemas e se o meu recurso está sendo bem investido naqueles problemas.
eu também preciso pensar nos benefícios eventuais. E aí, o que benefícios eventuais? Garantir cesta básica? Garantir auxílio funeral? Pensar no auxílio natalidade? Vamos pensar no material de construção que precisa numa catástrofe? Eu preciso ter da onde tirar essa situação se eu tiver uma demanda. A população em situação de rua vem aumentando, não em registro, no mundo. E isso fala sobre condições, de novo, contextos transversais, políticas habitacionais, oportunidade de capacitação, geração de renda, emprego, políticas de combate às drogas. Então, tudo isso é política pública que precisa ser pensada, mas para ser executada precisa de orçamento. Então, o cobertor é curto para todo mundo e, a gente precisa pensar nisso. As vulnerabilidades, elas estão aí. A política de assistência social é uma política pública de garantia de direito, então é um direito. Não é que a gente vai pensar em tentar fazer, a gente precisa fazer. A gente precisa proteger. A gente precisa garantir. A população idosa está aumentando. Hoje já são 15%, pode chegar a 30% até 2030. Olha a população idosa. Hoje, só para ter uma noção, não vou ficar me baseando em números aqui, mas hoje nós temos um investimento na casa de 700 mil ano em acolhimento de idosos. Há uma projeção para isso aumentar. Nós estamos pensando não, já pensamos e agora estamos tentando executar a implantação do acolhimento de idoso municipal. Porque hoje a gente precisa contratar. O Lar dos Velhinhos vive em lotação, a gente sabe disso, Está sempre lotado e nos ajuda muito, mas nós precisamos, para além daquilo que a gente já tem de convênio, de contrato, tentar garantir aqui. Isso porque nós temos uma política de proteção básica no Centro de Convivência do Idoso, o CCI, uma política de proteção especial já na vulnerabilidade, no Centro Dia do Idoso, lá no Bloco B, e temos todas essas parcerias, ainda precisamos, porque nós temos lá já lista de espera com mandato judicial para acolhimento de idoso. Tem acolhimento de criança, tem acolhimento de mulheres, tem tratativas de residência em parceria com o Estado, acolhimento terapêutico de pessoas em situação de rua e pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade com uso abusivo de drogas. Nós temos hoje no nosso município, vocês são todos daqui, acompanham, situações psiquiátricas que fazem com que pessoas também estejam em situação de rua. Envolve mais do que o social, envolve também saúde, segurança pública. Então, todo esse orçamento aqui precisa ser pensado em 18, 19 equipamentos, mais alguns que vão surgir. Vamos precisar ver o que a gente vai fazer junto, no Centro Comunitário do Xangri-Lá, no Centro Comunitário do Agrochá, no Centro Comunitário do Jardim São Paulo, que está reformando. Como é que nós vamos trabalhar a nova Praça dos Expedicionários revitalizada? Tem uma questão de proteção social. Continuar investindo na equipe de abordagem. Continuar fazendo, então, assim, são muitas coisas para a gente pensar que requerem orçamento. Então, enquanto assistência social, vereadores, esse é o nosso desafio para o próximo ano também. Garantir aquilo que já está funcionando e pensar em Bom Prato, que está aí, para ser implantado, em pensar em como é que nós vamos fazer, Marcelo, para garantir parceria com as OSCs, com as organizações sociais, que precisam cumprir uma equipe mínima para a gente poder continuar fazendo a parceria. E como é que a gente faz o repasse para eles se a gente não tem mais de onde tirar? E se a gente não faz o repasse a eles, nós vamos conseguir absorver o serviço que eles prestam hoje? E aí, se o Jairo consegue, junto com a Leide e a equipe, adquirir os alimentos do banco de alimentos, nós também precisamos pensar como é que nós vamos ajudar nas políticas de segurança alimentar em conjunto. Então, são muitas políticas, são muitas ações, são muitos projetos, que a gente precisa ter uma diretriz do nosso orçamento
para que a gente possa, em 2027, garantir todos os serviços atuais já funcionando, os novos serviços em funcionamento e a projeção para os próximos anos também. É isso. Obrigado. A lei Cultura e Economia Criativa, Nelson Osório de Lima. Boa noite a todos. Meu nome é Nelson Lima, secretário de Cultura e Economia Criativa. Vou falar um pouquinho do global da nossa pasta, né, que hoje aproximadamente nós temos 3.200.000 para movimentar a cultura durante o ano inteiro. Eu acho que é importante, fala do Fábio aqui, né, o que nós vamos fazer, como nós vamos gerenciar esse recurso, que é muito importante, né? A cultura vista não apenas como uma entrega de evento, a cultura vista como um investimento no ser humano. Isso me faz lembrar, vereadores, em 2018, quando cheguei a registro, o primeiro polo da banda municipal foi aqui no Agrochá. E saindo do Agrochá, hoje a banda, 50% dos nossos alunos estão lá fazendo a banda municipal funcionar. Então, eu acho que é isso que é preocupação com a cultura, o investimento no ser humano, o investimento no poder público, do poder público nessas políticas, né? Então, eu acho que o maior desafio é gerenciar esse recurso com a maior responsabilidade possível, né? Nós temos hoje o Centro de Formação Artística, que atende aproximadamente 800 pessoas. Dentro do Centro de Formação Artística tem os polos, né? Como eu disse, o primeiro polo foi no Agrochá, que foi um polo piloto, né? Que começou na casinha do caseiro aqui do Josino, e que hoje a gente pode falar, deu certo porque nós conseguimos abrir outros polos na cidade, e vamos abrir com qualidade quantos polos forem possíveis nessa gestão. Então, nós temos o Centro de Formação Artística, nós temos 5 cursos mais a banda municipal funcionando dentro do Centro de Formação, né? Em políticas públicas para os artistas locais, está em vigor agora a Lei Aldir Blanc, que é um recurso federal. O registro foi contemplado nessa segunda fase com aproximadamente R$430 mil, para poder fazer entrega para os artistas, para as instituições que fazem arte e cultura na cidade, pensando também na continuidade desses trabalhos. Né? Então, é importante ressaltar, né, que sim, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura se preocupa com os fazedores de arte e cultura da nossa cidade. Né? Essa entrega é muito importante. O registro foi contemplado anteriormente também esse ano com a Lei Rouanet Interior. 5 cidades do estado de São Paulo foram contempladas e as 5 cidades aqui do Vale do Ribeira, registro também foi contemplada com cotas de R$200 mil, né? Já aprovada sem precisar captação. As pessoas se inscreveram e puderam apresentar seus projetos, né? Se selecionados foram, conseguiram o recurso para executar. Então, a nossa pasta, o nosso pensamento é nesse fomento, é nessa difusão cultural, né? Eu acho que engloba, às vezes a gente pergunta, né? Tem os shows, tem os eventos, né? Mas tem um ponto importante, que é a formação do ser humano, a formação principalmente das nossas crianças, né? Eu acho que o resultado, a gente fica muito gratificante, é muito gratificante ver o resultado quando a gente fala hoje do Agrochá. Eu acho que é um discurso muito positivo no sentido de conseguimos formar e conseguimos levar esse exemplo para outros bairros. Então, esse é um pouquinho da nossa pasta, a gente fica à disposição para conversar com vocês também. Obrigado. Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Empreendedorismo e Turismo. Wander Lopes Pedroso. Boa noite a todos. Vou falar bem rapidinho sobre o nosso orçamento. É um orçamento, assim como os demais, curto, mas acho que da nossa secretaria, acho que é uma dos últimos de menor orçamento. Aí, é 2.521 mil, onde nós temos praticamente manutenção da secretaria e folha 1,5 milhão.
A secretaria ela é composta por 3 diretorias e trabalho, empregabilidade e renda, desenvolvimento econômico e turismo. Se a gente dividir, fica praticamente 500 mil para cada secretaria. É um valor bem baixo pelo que a gente vem desenvolvendo e o que a gente precisa ainda fazer. Só para ter uma ideia, alguns eventos ligados à Secretaria de Cultura e outros na nossa área de desenvolvimento econômico. Com o exemplo dela, a Expobir, evento do empreendedorismo. Só para citar como exemplo, para ficar mais próximo, para saber mais ou menos a questão de valores, quando eu falo que é baixo, o evento da Expobir foi muito mais de 200 mil reais. Não é barato para fazer um evento, mas é importante que a gente fomenta toda a cadeia produtiva da cidade, envolvendo turismo, desenvolvimento econômico. E se fizer 2 eventos desse, acabou o recurso da Diretoria de Desenvolvimento Econômico. A gente acaba fazendo muita parceria com o Estado, buscando recursos e outros fundos, tanto Estado quanto federal, para poder continuar trabalhando. Então, praticamente 500 mil para cada diretoria. Aí nós temos a Diretoria de Trabalho, Empregabilidade e Renda, onde a diretora Damares faz as capacitações, e tem feito muitas. A gente faz um comparativo que nos últimos anos de gestão aí, foi praticamente 300 capacitações ao longo de 4 anos. Nós fizemos só no ano passado 900 capacitações. Esse ano nós vamos fechar com 2.000 capacitações. Isso é importante porque a Diretoria de Desenvolvimento Econômico ela atrai as empresas, ela traz as empresas para a cidade através do programa de Investe e Registro. E a gente precisa ter a mão de obra capacitada para poder ocupar essas oportunidades. E atrelado a ela tem o turismo também, que os eventos, automaticamente a gente atrai muito movimento de turismo para a cidade, movimentando a gastronomia, a hotelaria, enfim. Dos 3 orçamentos que nós temos, 1,5 milhão praticamente, 500 mil para cada diretoria, a gente está empregando na capacitação, na busca do desenvolvimento através das empresas e no fomento de toda a cadeia para o município. Enfim, é esse o recurso e é dessa forma que nós estamos trabalhando e tentando melhorar aí cada dia mais. Hein? Obrigado. Representando a secretária Michele, da Educação, Paulo. Boa noite. Boa noite. Bom, sou Paulo, tá? Diretor administrativo da Educação e estou representando a secretária Michele aqui nessa audiência. Bom, a educação, juntamente com a saúde, como todos já sabem, é uma das maiores secretarias e nós temos um gasto enorme com folha de pagamento. Para vocês terem noção, nós temos mais de 1.000 servidores, dos quais mais de 400 são do quadro magistério, professores, diretores, coordenadores, supervisores, enfim, e os demais de quadro de apoio. Então, hoje nós temos aí mais ou menos um valor, tá, de 84.417 só com folha de pagamento. Então, é um gasto bem alto. Para vocês terem noção, nós temos, são 21 creches, 19 MEBs, e nós temos ainda a cozinha piloto e também a Secretaria Municipal de Educação, que estão vinculados aí à nossa secretaria. Então, são vários prédios, dos quais um grande desejo do prefeito Samuel, da gestão Samuel Moreira, são as reformas desses prédios. Nós pegamos bem deteriorados e temos trabalhado bastante. O prefeito tem agido juntamente com a Câmara de Vereadores, em parceria com as demais secretarias, enfim, para que possamos ter esses prédios reformados. Então, através de um plano de ação, transformando escolas, renovando escolas, transformando vidas. Nós temos aí só com manutenção, a manutenção simples, torneira, uma lâmpada que estraga, enfim, nos prédios nossos, mais de 400 mil por ano que a gente gasta com manutenção simples. E, recentemente, a Câmara também aprovou um projeto de 8 milhões, o qual vai ajudar bastante, nos ajudar bastante nas reformas das unidades. Nós temos, então, por exemplo, aqui a Escola Josino Silveira, que está localizada nesse bairro, com um plano de entrar no pequenas reformas. Já em contrapartida, o Votupoca, que também o Leriano, que está vinculado a essa unidade, já é grande reforma.
nós temos um projeto para investir lá em R$500 mil em reforma para aquela unidade. Tá? Então, assim, é uma unidade que estava bem abandonada e o qual a gente pretende, né, melhorar. Aqui nessa unidade, no momento, tem sido prioridade nossa, principalmente a questão da rede de esgoto, né? Quem é morador do bairro sabe o quanto é sofrida essa questão. O seu Jorge está aí, né, seu Jorge? Nos ajudou em algumas situações, ele sabe o quanto essa unidade sofre com o esgoto. Então, assim, sempre que tem esgoto aqui, o Josino Silveira é primeiro lugar. O João está ali também, é testemunha, e é uma batalha nossa. Então, assim, a partir do momento que vencermos, aí, que concluirmos toda essa questão de esgoto, a gente vai partir para reformas e para melhoria da unidade também. Bom, a educação também tem como prioridade, tá, a redução, né, é um grande desejo nosso que fazemos parte da secretaria do prefeito Samuel, a zerar a questão de vagas em creches. Nós iniciamos aí a gestão com mais de 400 crianças na fila de espera. Hoje nós temos aí aproximadamente 160 crianças na lista de espera, né? Tivemos aqui, no ano passado, foi reinaugurada no início desse ano a creche Lourdes Imaculada, o qual nos ajudou bastante, né, com essa redução. E a gente pretende aí criar mais salas também para estar ajudando ainda mais na redução, tá, dessa fila de espera aí. Bom, nós temos também aí como prioridade a questão de continuarmos melhorando cada dia mais o transporte escolar, né? Então, assim, para vocês terem noção, a nossa frota foi trocada aí uma porcentagem bem alta, são ônibus novos, né, com vans novas, com ar-condicionado dentro, enfim. E a gente pretende concluir essa etapa e trazer uma frota totalmente aí bem, né, reformulada para a educação. Um outro gasto também alto que nós temos é a questão da merenda escolar, do qual, assim, a gente continuaremos buscando aí, né, uma meta, manter a qualidade e melhorar, tá, cada vez mais. Dentro dessas reformas as quais eu citei, né, nós temos escolas aí a creche Gente Feliz, né, que nós estamos aí com um projeto para 861 mil, mais ou menos, estimados em reforma para a creche Gente Feliz. Já o processo licitatório está iniciado. A escola Juscelino, mais de R$1 milhão, tá? Nós investiremos em reforma lá na escola Juscelino. Então, assim, uma reforma bem grande. Já citei aí a questão da escola Aureliano do Votupoca. Escola do Guaviruva, José Joaquim, também lá com uma reforma de aproximadamente 950 mil. Então, assim, são unidades que estavam totalmente abandonadas e que a gente tem aí trabalhado bastante para que aconteçam essas reformas. É claro, a gente tem conversado bastante com os diretores, com as equipes, né? O nosso amigo Tito Castro, aí, como já foi dito aqui, né, sempre vereador aqui no município de Registro, né, ex-vereador e sempre vereador, sabe o quanto a gente tem lutado também para que essas melhorias venham, né? Ele sempre está presente nos cobrando também, os vereadores também têm procurado bastante, a gente pede também, né, essa compreensão para que a gente possa continuar trabalhando junto. Para vocês terem noção, nós pegamos a rede, né, com a rede de educação, com ar-condicionado instalado de 9.000 BTUs em salas enormes. Uma sala como essa, com um ar-condicionado de 9.000 BTUs, não vai para 32 crianças, mais o professor, não vai resolver nada. E a gente tem trabalhado para essas trocas. Aliás, já vencemos a primeira etapa, que era colocar o ar-condicionado em todas as salas. Então, trocamos ar de 9.000 por ar de 24.000, 30.000, dependendo daí do tamanho da sala, da quantidade de alunos. Vencemos a etapa sala de aula, passamos para a etapa refeitório. Tá? Então, estamos praticamente concluindo o refeitório e já daremos início na questão dos ares para as cozinhas, tá? Que o prefeito Samuel tem nos cobrado bastante para que isso aconteça, né, o mais rápido possível. Então, se Deus quiser, em breve também teremos ares condicionados para as cozinhas. E mesmo assim, paralelamente,
nós já tivemos um investimento aí de 200 unidades de ventiladores e também estamos fazendo aquisição para mais 200, né, porque em situações emergenciais também temos ali o ventilador para um suporte, para um apoio. Educação é bastante coisa, gente, tá? A questão dos kits escolares, tá? A gente forneceu esse ano. Nós, em 2027, daremos continuidade fornecendo o kit escolar, inclusive o kit multissensorial, que foi, né, uma novidade aí para a questão dos alunos autistas. Então, a gente pretende continuar, né, investindo na questão dos kits escolares. Mais ou menos estimado aí, R$330 mil com kit. É uma quantidade alta. E aí nós pegamos aí manutençãozinha pequenas, né, mas que significa um valor muito alto. Com material de limpeza, um gasto de R$510 mil ano estimado. Materiais escolares, que são para sulfite, R$350 mil. Né? Fraldas, R$300 mil. Fralda para creche. Né? Os lenços umedecidos, R$17 mil. Manutenção dos prédios, já falei, né, 422 mil. As roçadas, que dá um valor aproximado de 100 mil para as unidades, são muitas unidades. Aí entra a detetização, entra a limpeza de caixa, enfim, recarga de extintores. Tudo isso tem custo e são custos altos. Então, mais ou menos, isso da educação. Qualquer pergunta, depois pode acrescentar. Obrigado. Esporte e lazer. Você era falando do Marcos? Boa noite a todos. Vou falar aqui rapidamente sobre o orçamento da Secretaria de Esportes para 2027. Então, ele compreende o valor de 4.377.000, sendo 2.500.000 aproximadamente de folha de pagamento e 1.800.000 para pagamentos das outras despesas. As ações que serão desenvolvidas em 2027, o Júnior vai falar a seguir, então. Passo a palavra. Boa noite a todos. Só para complementar a fala do Marcos, nesse momento nós estamos com alguns espaços em obras, Centro Social Urbano, Mário Covas, pista de atletismo, campo de futebol, vai iniciar agora também no Arapongal, no Castelinho, no campo do Castelinho, né? Vai iniciar as obras lá também. O Centro Social Urbano vai ser reformada a piscina, campo de futebol vai receber iluminação, nosso salão social, o prédio da Secretaria de Esportes também. E com tudo isso a gente está já planejando para o ano que vem para aumentar nossas atividades, oferecer novas modalidades, né? Hoje nós atendemos mais ou menos 2.100 pessoas entre projetos e escolinhas, e para o ano que vem a gente pretende ampliar, né, estamos com a meta aí para ampliar bem esse atendimento, para levar para mais qualidade também, né? Cada R$1 investido no esporte, economizamos 3 na saúde, né? Não só saúde, também economizamos em segurança pública também, né? Então a gente está com essa meta de levar mais atividades e poder atender mais pessoas, né, nas nossas escolinhas, esses novos espaços, né? Representando o governo, João Sacô tem a oportunidade. Bem, boa noite a todos. A Secretaria de Governo é uma secretaria meio, né? E ela engloba o gabinete, convênios, comunicação, controle interno, habitação, fundo social, parte do fundo social e PROCON.
Tá? O nosso orçamento é de 5.207 milhões, dos quais 4.231 milhões é de folha de pagamento. 81,25% do nosso orçamento é impactado com a folha de pagamento. E o saldo disso seria para a manutenção das nossas atividades. Tá? Já o fundo, posso já falar do fundo social, né? O fundo social, o orçamento é de R$ 262 mil, tá? 262 mil reais, dos quais 90 mil reais é de doação. Portanto, sobra 172 mil de recursos próprios para manutenção das atividades, né? E, em especial, para apoio para famílias em situações de vulnerabilidade. Tá? Isso é o orçamento do governo e do Fundo Social. Infraestrutura e Serviços Públicos, Luiz Augusto Vaz de Arruda, Gugu. Boa noite a todos. Sou Luiz Augusto. Estou como secretário de Infraestrutura e coordenador da Defesa Civil. Bom, a Secretaria de Infraestrutura é uma secretaria fim, bem lá no fim mesmo, que a gente acaba lidando com todas as demandas diretas da população, tanto na área urbana quanto na área rural. Atualmente o nosso orçamento é em torno de 26 milhões e meio, dos quais 7 milhões e 200 aproximadamente são voltados para a folha de pagamento, 14 milhões para os serviços terceirizados e aí em torno de 5 milhões e meio para as demais manutenções da secretaria, atividade, que eu vou passar para vocês aqui agora. Das terceirizadas, hoje, nosso serviço terceirizado é a coleta de resíduos sólidos, que é a coleta do lixo, operação e manutenção do aterro municipal, coleta seletiva, que seria a coleta dos recicláveis, roçada e varrição da área urbana. Então, esse daí daria, todos esses contratos terceirizados, dariam em torno de 14 milhões. Dos demais serviços, que é os 5 milhões e meio, aí eles estão divididos, que a gente acaba fazendo por conta própria, são 82 funcionários, e dentre esses serviços estão a coleta do volumoso, dos volumosos, que é aquela coleta que passa recolhendo galho, colchão, sofá, geladeira, enfim, é feito pelo nosso pessoal. Manutenção das estradas rurais, em torno aí de 700 quilômetros que a gente tem de estrada rural. É um grande desafio esse, talvez, para a gente, na nossa secretaria, com esse orçamento. Limpeza, em geral, de bueiros dentro da área urbana e valas na parte rural. No cemitério, a gente tem a administração, a manutenção e também temos a expansão do cemitério. Quando eu digo expansão, são os novos lóculos lá do cemitério do nosso teto, que a gente está finalizando mais um conjunto agora, e provavelmente até o final do ano, ou mais tardar ano que vem, a gente vai dar início a mais um conjunto lá de lóculos do cemitério. Poda de árvores, todas as atividades e demandas da Defesa Civil. Temos também a roçada, só que é a roçada de estrada rural. Nesse caso, a gente tem um convênio com a penitenciária. Então, a gente tem a mão de obra de alguns detentos, que a gente trabalha com eles. Também a folha, vamos dizer assim, né, de manutenção do Corpo de Bombeiros, que sai da nossa secretaria. E a gente chama também de um outro serviço de operação de tapa-buraco. Seriam, então, todos esses que eu citei agora, que a gente faz aí com um valor em torno de 5 milhões e meio. Então, basicamente é isso. Representando a secretária Maria Carmen, Sandra. Boa noite a todos.
Meu nome é Sandra, eu estou como diretora de finanças na Secretaria de Saúde. Estou representando hoje a secretária Maria Carmen. O orçamento previsto da saúde para 2027 está em torno de 88.053.000 reais, entre recurso próprio, recurso estadual e recurso federal. Hoje, a saúde conta com 21 unidades de saúde da família, 3 unidades básicas de saúde, 2 CAPs, que é um adulto e um infantil, fisioterapia, residência terapêutica, transporte sanitário com o 92, e tem uma equipe também que atende na penitenciária, e a UPA, né, que é municipal, mas acaba que atendendo também regional. Nós estamos com obra, né, em andamento, que vai licitar agora a unidade nova de saúde do bairro Serrote. Está em andamento a Lei Correia, construção, né, o CAPES e o SER. E a prioridade também do prefeito na saúde é igual à da educação, é a reforma das unidades, né? Que a meta é reformar todas as unidades, pelo menos até o final do mandato dele, né? Porque é muitas unidades e a gente também depende muito do planejamento, né? No sentido de fazer as planilhas, porque até a gente recebeu muita emenda esse ano que até cobre o recurso para as reformas. Mas como a demanda do planejamento também é grande, né, porque tem de todas as secretarias, então a gente vai colocando as prioridades, né, as unidades que estão mais precárias, o prefeito pede para já ir colocando na frente. Também a gente está com previsto para o ano que vem a implantação do SAMU, do 92, que também é uma prioridade do prefeito. Nossa folha de pagamento, não diferente da educação, também ela demanda um valor muito expressivo no orçamento, que ele dá mais de 50%. Então, você olhando aqui o orçamento de 88 milhões, você fala, nossa, é bastante, mas não é. Nunca dá, e a gente também depende muito das emendas parlamentares, que ajuda muito na manutenção das unidades, que tem um custo muito alto, né, com energia elétrica, material de consumo, pessoal mesmo, né, e as demandas também, que a gente tem demanda judicial, de internação, também para atender a assistência, né, que vem os drogados, psiquiátricos, e vem demanda judicial para medicamento. Então, o gasto da saúde é, como diz o pessoal da fazenda, um saco sem fundo, né? Que nunca é suficiente. Então, basicamente, é isso. E vamos na luta, né? Para o ano que vem. A gente depende muito também dos vereadores lá, né? Que ajudam muito no orçamento. E é isso, vamos na luta. Obrigada. Trânsito e Mobilidade Urbana, Sérgio Ricardo Muniz. Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Muniz, estou secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana. A nossa secretaria tem um orçamento aí aproximado aí de 11 milhões. Desses 11 milhões, 7 milhões são de recurso próprio, 4 milhões aí são de receitas de multa de trânsito e outorga da concessão do estacionamento rotativo, ou Zona Azul. Desses 7 milhões, 2 milhões é parte administrativa, folha de pagamento 1,5 milhão, e 500 mil as despesas administrativas mesmo.
7 ainda, 1 milhão é de uma dívida que a Secretaria paga em relação ao reequilíbrio do transporte. Foi feito na época da pandemia, né, teve um reequilíbrio econômico e aí a Secretaria vem pagando em parcelas, são 5 anos que foram divididos. Então, esse 1 milhão é para essa dívida do ano aí também. Tem 4 milhões previstos para subsídio, transporte coletivo. A Secretaria tem 2 concessões, a do transporte coletivo e a do estacionamento rotativo. As duas, inicialmente, elas foram previstas com outorgas, né? A estacionamento rotativo ela tem uma outorga em torno de 400 mil ano. Ela volta para o município 400 mil, e desses 400, em torno de 100 mil vai para entidades. É feito lá um chamamento lá e algumas entidades concorrem e é distribuído pela assistência, lá pela Secretaria da Assistência. A transporte coletivo também inicialmente era uma outorga. Após pandemia, ela desencadeou aí uma perda de público e questões que também não foram reajustadas a tarifa. E hoje ela é subsidiada. Então, hoje paga o município completa a operação. Ela tem parte que o usuário paga, direto ali, como diz, na boca do caixa, né? E a diferença da operação o município paga por meio de subsídio. Isso é em torno de 4 milhões ano aí a previsão. E 4 milhões, né, que sobrou aí da multa, onde a gente faz os investimentos aí, mas na verdade a maioria ainda é manutenção, né, e melhoria de sinalização semafórica, vertical, horizontal, todas as sinalizações. Desses 4 milhões, 2 milhões e meio é a parte de monitoramento por câmeras, que hoje tem, acho que, aproximado aí, vamos falar, em torno de 80 pontos assistidos aí com câmeras por monitoramento. Isso inclui um pagamento de licenças, manutenção, então em torno de 2 milhões para manter esse monitoramento, e também boa parte desse monitoramento, como tem um convênio com a Polícia Militar, acaba atendendo a parte da segurança pública também. Então ela nos ajuda também, mas o orçamento está lá no trânsito. Tá? E 1 milhão e meio aí para essas manutenções e sinalização, os abrigos de ônibus, nós estamos fazendo já reforma de vários, aí, acho que já tem uns 100 aí que foram pintados, reformados, melhorados, alguns substituídos por completo. Nós vamos continuar isso no próximo ano. As questões das reduções de velocidade e essas ligações que vão ter também aí, ligações viárias, aí, sistema viário, elas vão consumir também tem a parte de obra, né, o planejamento está assumindo, e depois também tem a parte de trânsito que vai vir na sequência aí com as sinalizações. Então, no momento, acho que passei por todos aí, todos os programas aí. Tem alguma dúvida? Obrigado. Queria agradecer os secretários que fizeram essa explanação. Eu sempre falo que a Câmara Municipal e o Legislativo Executivo têm um papel muito importante na questão desses projetos de leis. Eu falo sempre que tem 3 projetos de leis que são diferenciados, são os projetos mais importantes que nós temos no município, que é o PPA, né? PPA, LDO e a LOA, onde você define o destino do seu município, o planejamento que você vai fazer e a receita que você vai, de onde vem essa receita. No começo do mandato, nós aprovamos o PPA, que foi ano passado, né? Onde durante 4 anos o prefeito vai trabalhar com aquele orçamento. E todo ano nós aprovamos a LDO, que o Executivo encaminha para a Câmara Municipal. Até o dia 15 de agosto tem que ser aprovado
tem que ser entregue, onde o prefeito tem que fazer a sanção desse projeto. E em dezembro nós aprovamos a LOA, onde, na verdade, tudo que nós falamos na LDO, a LOA tem que confirmar a questão da receita, de onde vem o dinheiro para ser cumprido o que o secretário acabaram de falar. Então, eu hoje mudei um pouco o formato em virtude da apresentação, algumas coisas que aconteceu tecnicamente, né? E o que eu quero aqui, a população que está nos assistindo e o público presente também, a importância dessas audiências públicas e da LDO, né, constitui um elo que eu acabei de falar para vocês, entre o plano plurianual e a LOA. Nenhuma delas são mais importante uma que a outra. As três são importantes. Tanto o PPA, como a LDO e a LOA. E ela tem o objetivo de estabelecer as metas prioridades da administração pública para o exercício do ano de 2027. E ela orienta a elaboração da proposta orçamentária, define parâmetros para a gestão fiscal responsável a assegurar o equilíbrio das contas públicas, observando os princípios da legalidade, eficiência, transparência e responsabilidade fiscal. Então, a realização dessas audiências, a Comissão de Orçamento definiu, neste ano, devido ao tempo ser um tempo curto, nós fizemos 3 audiências públicas. Foi realizada no bairro Serrote, está sendo realizada hoje aqui no bairro Agrochá. Nós demarcamos esses 3 locais e amanhã será o encerramento lá na Câmara Municipal, que vai finalizar para que segunda-feira nós possamos votar. Mas agora eu vou pedir então ao nosso, que está me assessorando aqui hoje, aqui, secretário e também relator, né, Beto? Eu gostaria, o Beto vai fazer a leitura aqui agora, dos números. Eu vou pedir para ele falar pausadamente dos valores, porque nós não temos essa mídia na tela, tem dos valores? Não tem essa mídia na tela, para que a população que esteja nos assistindo entendam dos valores que nós estamos apresentando aqui hoje. Nós não estamos discutindo os valores. E depois eu vou abrir a palavra e o tempo para as perguntas dos moradores que queiram fazer alguma objeção, queiram fazer alguma sugestão, questionamentos. A gente vai estar aqui, os secretários estarão todos aqui para poder dirimir dúvidas. Então, agora eu passo então para o Beto aí, que faça então um pequeno detalhamento aí. Despesas. Os valores das despesas estão sendo discutidas e as demandas solicitadas pela população serão analisadas quanto à viabilidade para a inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Despesa por órgãos. Câmara Municipal, 9.940.000, projeção. Prefeitura Municipal, 371.921 milhões. 371.921.000 reais. Regiprev, 56.516.700 reais. Totalizando 438.377.700 reais. Despesas. Então, o público que está nos assistindo, esse valor de 438 milhões e 377.700, com o relator, o vereador Beto acabou de apresentar aqui, são valores global, que às vezes surgem dúvidas, às vezes pode ser pessoas mal intencionadas, leve que o município está sobrando dinheiro. O município não está sobrando dinheiro. Então, eu falo sempre que o orçamento do município de Registro é um orçamento pífio, orçamento pequeno, que gestores do passado não se preocuparam com o futuro. E hoje nós arrecadamos um orçamento de 371 milhões. É muito pouco dinheiro, uma cidade de 65 mil habitantes. Então, no passado, se tivesse preocupado, hoje nós estaríamos falando no montante, hoje o município de Registro, para poder trabalhar, eu acredito que seria um orçamento acima de 600 milhões para poder trabalhar com tranquilidade, mas infelizmente nós estamos com 50% de um valor que eu imagino que poderia trazer uma cidade com qualidade de serviço público cada vez melhor, apesar de que o nosso serviço público que é apresentado no município de Registro são muito bons. Então, nós
Temos contestações? Temos, isso é normal, mas poderíamos ser muito melhor. Como vocês puderam ver, o orçamento da Câmara Municipal é de 9 milhões, a Prefeitura 371 milhões, e o Regiprev 56 milhões. O que é o Regiprev? É a antiga OMSS, que agora é Registro de Previdência. Houve essa mudança, onde esse dinheiro é para pagar as pessoas, é uma verba que fica guardada. Os servidores, quando aposentam, eles vão utilizar esse dinheiro. Esse dinheiro aqui tem pagamento dos servidores, que é recolhido do seu Olerite, e também a participação do município, que hoje está em torno, acho, de 15 milhões. E mais 15 também da tabela atuarial. Depois, Otávio, eu deixei o Otávio por último, para ele dar uma explanação geral. Viu, Otávio? Você vai ficar por último. Pode continuar, Beto. Despesas por unidade orçamentária. Unidade orçamentária, LDO 2027. Secretaria Municipal de Governo, R$ 5.207.000. Secretaria Municipal de Administração, R$ 13.400.000. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Seguranças Públicas, R$ 2.628.000. Secretaria de Fazenda e Orçamento, R$ 5.957.000. Secretaria Municipal de Educação, R$ 70.293.000. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 88.803.000. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Economia Solidária, R$ 11.649.000. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente, R$ 39.809.000. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, R$ 26.612.000. Secretaria Municipal de Agricultura, R$ 3.023.000. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, R$ 4.377.000. Secretaria Municipal de Cultura, R$ 3.293.000. Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, R$ 11.020.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Turismo, R$ 2.521.000. Procuradoria-Geral do Município, R$ 2.287.000. Fundo Municipal de Iluminação Pública, R$ 4.652.000. Fundo Municipal de Defesa Civil, R$ 1.000. Fundo de Manutenção de Desenvolvimento e Educação Básica, R$ 51.450.000. Fundo Social de Solidariedade, R$ 262.000. Fundo Municipal de Assistência Social, R$ 8.625.000. Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, R$ 511.000. Fundo Municipal de Despesa, Pessoa Idosa, melhor, R$ 35.000. Fundo Municipal de Pessoas de Deficiência, R$ 30.000. Fundo Municipal de Cultura, R$ 1.000. Fundo Municipal de Manejo de Resíduos Sólidos, R$ 6.977.000. Fundo Municipal de Promoção dos Direitos da Mulher, R$ 3.000. Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, R$ 1.616.000. Fundo Municipal de Direito Econômico Solidariedade, R$ 6.000. Reserva de contingência, R$ 665.000. E reserva de emendas impositiva, R$ 6.208.000, totalizando R$ 371.921.000. Queria agradecer, então, ao vereador Beto pela explanação dos valores. E aqui a população que está nos assistindo, e aqui por presente, pode surgir alguma dúvida aí, a questão do Fundo Municipal de Defesa Civil, R$ 1.000, e também no Fundo Municipal de Cultura, R$ 1.000. E tem outro aqui da Promoção do Direito da Mulher, R$ 3.000. Essas secretarias, na verdade, é uma ficha criada, porque a hora que surgiu um convênio com o governo estadual, o governo federal,
essa ficha já está aberta, então a gente não precisa criar a ficha e fazer, mandar para a Câmara fazer a votação. Então ela já foi criada por esse motivo que nós votamos. E uma pessoa fala, por que R$1.000? Então esse é o motivo, ela já está aberta. Então agora eu gostaria de ouvir a população. Quem está aqui, quiser fazer alguma pergunta, e pediria também a Sandra ou o Roberto aí, tragam as fichas, se alguém quiser fazer alguma sugestão, para que nós possamos incluir na LDO, o momento é agora. Se caso tiver dúvida, amanhã nós temos a audiência que vai ser o encerramento, poderá ser incluído lá também. O Dito quer perguntar ou quer dar uma sugestão? Da educação, que o professor Paulo falou em 84 milhões, uma coisa assim, e você disse 71 milhões. Qual é essa diferença? Pode ser, né? Mas... Na verdade, Dito, é o seguinte, nosso orçamento é 70 milhões, 250 mil, né, que foi falado. 293. 293, perdão. Mas nós temos o Fundeb, na verdade, que é 51 milhões 450 mil. Então, assim, em folha de pagamento, quando eu me referi a 84 milhões, aí está incluindo o Fundeb, tá, que dá um valor de 53 milhões, e mais 31 milhões e alguma coisa que é a questão do recurso próprio. Tá? Então, assim, o quadro do magistério, todo ele é pago com o Fundeb, tá? E o apoio fica com o recurso próprio. Então, assim, nós não temos um orçamento de 84 milhões, sim 70 milhões aproximado e mais os 51 do Fundeb. Tá bom? Não, a sugestão ele passa por escrito. Por escrito? Sandra, por favor. Ô, Roberto, cadê a sugestão para anotar? Ah, está ali, ó. O Dito Castro quer fazer e deixar uma sugestão para a gente poder incluir aqui na LDO. Então, eu vou suspender então por 5 minutos, enquanto o Dito escreve ali. Aí depois nós vamos fazer a leitura na internet. Tem alguém fazendo pergunta aí, alguma sugestão? Não tem nada? Então, aí a hora que o Dito apresentar, entrega para ele, Jair, por favor. Aí o Otávio, ele vai fazer uma explanação geral.
Vamos retomar então aqui? Roberto, chama o pessoal. Mais alguém? Então, queria agradecer à população, às pessoas que o Dito Castro fez uma sugestão aqui. Vou pedir para o secretário Beto, só chamar ele aqui. Peço aí desculpa um pouquinho que aconteceu aí. Beto, por favor, leia a sugestão do morador e cidadão Dito Castro. Benedito Honório, precisa ver se eu entendi a letra dele aqui. Criar na Secretaria de Saúde uma equipe de engenheiro e técnico para atender as demandas da o que dito aqui? Da referida secretaria, uma vez que a Secretaria de Planejamento está sempre supercarregado com as referidas demandas. Assim, a Secretaria de Saúde possa atender com rapidez suas demandas e prioridade. Então, a sugestão... Pode, então faz favor. Não, faz favor, pega o microfone aqui. Hoje a gente já tem um engenheiro civil que ele é específico para atender as demandas da saúde, né? Ele já trabalha alocado na nossa secretaria, inclusive atende outras demandas da secretaria também, como a emissão do laudo técnico de ULTA, né? E ele é destinado especificamente para as demandas da saúde, como o SER, CAPES e todas as outras reformas, além dos outros engenheiros e dos outros técnicos que também auxiliam ele. Hoje, a gente também está aditando um contrato que nós vamos ter mais 2 novos técnicos em edificações para ajudar a suprimir e atender toda essa demanda. Não só da saúde, mas como também das outras secretarias. Tudo bem, Ridito? Pode fazer sua argumentar aqui. Mas eu peguei essa sugestão devido à fala da Sandra, né? E 2024, 2023, quando a gente estava lá atrás das reformas dos postos das unidades de saúde, das emendas nossas, né? E sempre a reclamação da secretaria é que o planejamento com as suas demandas não atende com rapidez a Secretaria de Saúde, né? Isso dá desde 2024. Então, foi esse o motivo. E depois, agora, peguei a fala da Sandra dizendo, né, daqui, com todas essas reformas, eles vejam a demanda que tem a Secretaria de Planejamento, que eles colocam a prioridade devido a, pelo que eu entendi, falta mais, né, no caso, porque a gente sabe, saúde e educação são os orçamentos maiores e, lógico, mais serviço. E acho que o corpo, né, do engenheiro no planejamento não supre a necessidade da secretaria, porque acho que o planejamento atende quase toda a secretaria, né? A minha sugestão é que a Secretaria de Saúde criasse dentro dela, do corpo dela, um engenheiro, como tinha antigamente, que foi contratado uma época lá, não estou lembrando qual é a gestão, tinha um engenheiro que acho que deve ser o nome dele, Denis,
que ficava só para a secretaria, entendeu? Mais ou menos é isso. Tá bom, é assim, logicamente, com todas essas demandas, acho que a Secretaria de Saúde não está sendo atendido na prioridade, isso que eu quis dizer. Então, contrata mais engenheiro para que as demandas da saúde sejam atendidas de acordo com o que a Sandra disse aqui no planejamento dela. Então, agora eu passo então a palavra para o secretário de Finanças, senhor Otávio, que ele possa dar uma geral. Como eu falei, né, a construção do orçamento ela não é fácil, né? Tá saindo? Não é fácil, né? Os secretários eles fazem milagres aí com o recurso que eles têm, né? Claro que com esse novo orçamento, né? Lembrando que essa discussão está dentro de uma nova. Esse ano começou um novo PPA, nova LDO, né? Então o orçamento é dessa nova gestão, né? E isso tem, né, priorizado, né, aspectos que estão chegando na ponta, né? Então a gente vê que tem embora tenha uma boa organização orçamentária, né, isso graças ao prefeito, né, a gente ainda tem as dificuldades, né, grandes aí para fazer todos os serviços, né? Então nós temos aí, né, algumas coisas que precisam ser pagas, né? A gente tem uma folha alta, né? Nós temos aí, nossa folha, se você pegar todos ali, você bate ali, né, os 45%, 46%, né, do orçamento, sem contar, né, os contratos, que também tem as demandas ali terceirizadas. Subsídio, né, transporte coletivo, tem a dívida do transporte coletivo também, que bate aí mais de 4 milhões, né, que isso impacta bastante o orçamento. Nós temos ali precatórios, né? E um grande ponto, né, que tem sido o nosso, né, calcanhar de Aquiles, né, é o déficit da Previdência, né? A gente tem ali hoje, né, o orçamento da Regiprev, que é a nossa OMSS, ela está atingindo 56 milhões. Né? Então, para um município de 65 mil, 64, 65 mil habitantes, num orçamento alto, né? E só desses 56, 15 milhões, mais, né, para ano que vem se aumenta, do déficit atuarial. Né? Então, para a gente suprir, né, as aposentadorias, aí, todo ano a gente tem que aportar. Então, isso tem que ter muito estudo, né, para qualquer coisa que vai fazer no orçamento. Então, mesmo diante de todas essas situações, né, as secretarias têm mostrado bom resultado, né, tem feito um trabalho aí muito bom. Falo como fazenda, né? Não só o trabalho na ponta, mas como fazenda, os secretários têm bastante responsabilidade fiscal, né? Responsabilidade orçamentária, enfim. Isso graças, né, à diretriz que o prefeito nos dá aí sempre nesse processo. Então, basicamente, o orçamento é esse. Nós construímos em cima de uma lógica, de uma metodologia dos históricos dos outros anos, mais IPCA, mais PIB, né? E diante disso, né, também temos, né, dentro desse orçamento, já a parte também do que foi aprovado na Câmara das operações de crédito. Né? Então, ele também está computado aqui. Né? Então, está dentro da nossa receita de operação de crédito, as ações que se pretende fazer. Tanto que o Paulo falou nas escolas, né? Tem a questão da saúde também, que foi contemplada, né, na semana passada. A gente falou do serrote, né, que entrou dentro do orçamento aprovado na Câmara. Tem o do sistema de integração, né? Tudo isso está sendo contabilizado já nesse orçamento, mas também para o orçamento que vem, que a gente sabe que isso não vai acabar esse ano, né? Porque acaba passando de um ano para o outro. Aqui também tem as emendas impositivas, né? Que a gente está batendo aí mais de 6 milhões. Né? Isso é um valor alto também que existe dentro do nosso orçamento, que, claro, né, é bem depois distribuído pelos vereadores. Mas, assim, no geral, é isso, né?
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tranquilo. Otávio, deixa eu só te perguntar, você falou do déficit atuarial, está em valor de mais de 15 milhões? Na verdade, se a gente for pegar... assim, esse que é o ponto, né? Não estou falando que ele está sanado porque a prefeitura paga esse déficit, né? Mas, na verdade, é muito maior que isso, né? Ele beira os 340 milhões, né? Por ano, 15. É que existe todo um cálculo por trás disso, né? Sim, tem as contribuições. É que hoje o orçamento da Regiprev é formado pela contribuição do funcionário, né, que beira os 13,8%, né? A contribuição da prefeitura, que é o patronal, né, 14%. Aí existe também a taxa administrativa que nós pagamos para as atividades administrativas da organização, e mais os 15,58% do orçamento da Folha para esse déficit. Então, assim, precisa, né, claro, precisa ser estudado, ações de mitigação e assim por diante, mas é um déficit que existe aí, né? Por isso que toda e qualquer análise orçamentária de folha de pagamento precisa ser muito bem estudado, porque se a gente pegar o orçamento da educação mesmo, né, que o Paulo falou aqui, ele falou que tem 70 e poucos %, né, com folha. Parte disso é também parte do déficit atuarial, né? Então, se pega hoje o orçamento da educação, ela está muito parecido com o da saúde, e, infelizmente, a educação não consegue usar investimento. Ele tem que usar para pagar a dívida previdenciária, né? Então, assim, só estou explicando tecnicamente como funciona. Então, quando o prefeito fala, né, realmente a gente tem um problema muito sério com a nossa previdência, que a gente precisa, de certa forma, estudar muito bem, né, o que vai fazer na medida do possível, né, ao estudar as possibilidades do município, né. Mas, basicamente, é isso. Obrigado, Otávio. Quero, então, agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença. E também agradecer aqui aos servidores da Câmara Municipal, agradecer aqui aos cidadãos moradores aqui do bairro Agrochá e bairro circunvizinhos. Dito Castro, obrigado aí, você está representando bem o Agrochá. E, mais uma vez, abrir o convite que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que amanhã será o encerramento. Amanhã será, amanhã que eu gostaria de contar com você lá. Leve mais algum morador para lá, hein? Na Câmara Municipal, amanhã, vai ocorrer o encerramento, a última audiência pública, como eu falei anteriormente, para que a gente possa votar na segunda-feira. E horário amanhã às 18h30. 18h30. Então, mais uma vez, quero agradecer a cada um. E não havendo mais nada a tratar, agradeço então e os servidores da casa, e não havendo mais nada e ninguém inscrito, às 20 horas, às 20h17, encerro a presente audiência pública.